Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jesus Pode. É isso mesmo, Jesus pode salvar, pode curar, ele pode te libertar. E eu sou André Santos e quero te convidar a mais um dia de reflexão. Todo dia aqui na Editora Jesus, nós paramos, eu paro, e também tenho a grata surpresa de convidar algumas pessoas muito especiais para estar aqui com você. Mas como nós temos dito, né, nós queremos realmente engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que me tem sustentado, é Ele que me deu mais, acho que 86.300 segundos para este dia viver, né? E é um presente de Deus. E dias atrás eu compartilhei com vocês de alguém que escreveu um livro chamado Servidor Público com Propósito. E eu estou aqui com o delegado Fabiano Oliveira, cristão, servo de Deus Altíssimo, que eu tenho muito orgulho de compartilhar ali o ministério lá na nossa igreja juntos, mas ele veio aqui hoje falar um pouquinho, né, do que ele está vivendo com Jesus, saber do que ele faz, do que ele... Como é que essa vida de ser policial, né, ser um servidor público, né, e no meio de uma situação, às vezes, né, conflitante, né? Nem sempre tão agradável. Mas salve o povo aí, seja bem-vindo. Opa, obrigado, André. Saúde a todos aí, que a graça e a paz de Deus possa estar sobre sua vida, que você possa estar sendo abençoado pelo Senhor agora nesse Jesus pode todas as coisas e com certeza pode nos abençoar nesse dia. Agradecer o convite aqui do André e a gente está disponível aí para conversar, dialogar, aprender juntos aí o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre os servidores públicos. É isso aí, o servidor público, a gente fala assim, mas eu não sou servidor, meu pai foi, todos nós dependemos, né, do serviço público. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes a gente reclama, né, e até o próprio servidor público, ele também é um usuário do serviço público, né, é onde a gente se organiza como sociedade, sim, né, como a gente transfere a outorga do poder através do nosso voto, que organiza as leis, né? E através do voto de cada um são feitas leis, são feitas organizações, ministérios, secretarias, os órgãos de polícia, é feita a Constituição através do nosso voto, da nossa decisão de dizer A ou B, né? Certo. E aí os nossos deputados levam a lei, os concursos públicos, os cargos, né, comissionados, todos eles refletem a outorga daquilo que nós, como cidadãos, e o Fabiano, a mim e a você, transfere na cédula. Como é que você se sente assim, outorgado? Como é que você, antes de falar o que você escreve no livro ali, como é que é isso para você, Fabiano? A Bíblia deixa muito claro que toda autoridade é constituída por Deus. Hein? Então, nós vivemos numa sociedade onde há uma divisão de funções, e essas funções elas existem em uma estrutura administrativa que ela tanto existe em âmbito federal, como estadual, como municipal, e no caso do Distrito Federal, âmbito distrital, e essas estruturas administrativas são criadas para que a sociedade possa garantir aos seus cidadãos, o Estado possa garantir aos seus cidadãos a segurança, saúde, educação, lazer, enfim, todos os direitos, né, que a gente busca usufruir dentro do Estado democrático de direito, dentro de um país moderno. Então, sem essas estruturas, seria o caos, né? Voltaríamos à barbárie, ao tempo da lei do mais forte, né? Onde aquele que era mais forte ele se impunha suas vontades, né, aos outros e havia uma escravidão forçada e tantas coisas como acontecia na antiguidade, quando um povo acabava se sobrepondo, né, uma cultura se sobrepondo a outra cultura através da força. Então, como nos Estados modernos, é isso que acontece, né? Há uma divisão dos poderes constituídos e as estruturas administrativas de governo são criadas para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa viver numa sociedade organizada. Organizada, né? Exatamente. E o servidor público, qualquer
que seja Professor, o serviço, qualquer um deles, delegado, desde lá as pessoas juiz, costumam achar que não dão tanta importância para o gari, até que a rua fica suja durante uma semaninha ali, todo mundo já fica desesperado. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Então, a gente costuma dizer que desde a função que as pessoas consideram mais simples, particularmente, eu acredito que todas as funções são importantes, até aquelas funções que as pessoas consideram mais importantes, todas elas têm o seu papel, todas elas exercem algum tipo de autoridade perante a sociedade, tem uma responsabilidade que vem junto com isso, que nos é imposta ali, que nos é confiada pela sociedade. Então, a gente tem essa parcela de poder que nos é transferida pela sociedade e vem junto com a responsabilidade, para que a gente possa exercer esse nosso cargo da melhor maneira possível. E aos olhos de Deus, muito mais ainda, né? Como o nosso Senhor é um Senhor de excelência, é um Senhor de perfeição, ele exige de nós que nós nos empenhemos e nos esforcemos para dar o nosso melhor em tudo que fazemos, inclusive no nosso trabalho de servidor público. Mas vamos lá, que a gente quer caminhar junto. Aliás, fica aí a dica, você entra em contato aí através do chat, se quiser convidar o doutor Fabiano para palestrar, falar, levar para sua igreja, você escreve aí, tá? Ou alguma pergunta, ele vai estar aqui várias vezes, Sim, nosso parceiro aqui da editora, ele vai contar ainda alguns casos de fé, de que Jesus está fazendo na sua vida. Amém. Né? E a gente pega ali o livro para a gente mostrar para o pessoal aqui, ó. Olha aqui, ó. Um dos primeiros selos. Mostra o neném aí para a turma aí, ó. Né? Servidor público com propósito. Você que é servidor ou que quer se tornar um servidor público, você tem que ler esse livro aqui para você entender qual que é o propósito de Deus na sua vida através desse mundo dos cargos públicos, inclusive cargos políticos. Aqueles que querem se aventurar aí pela política, a gente precisa de pessoas honestas, tementes a Deus, para entrar na política, para a gente extirpar essas pessoas que só querem se beneficiar, só querem sugar, só querem desviar recursos, enriquecer as custas da população. Então, nós, como cristãos, temos uma responsabilidade de exercer, sim, autoridade na sociedade, não eu particularmente não concordo com a abertura de púlpitos durante cultos, né? Não estou falando de palestras, né? Mas culto é lugar de pregação da palavra. Não tem esse negócio de chamar político para dar palavrinha em culto. Culto é culto. Agora, vou ter um evento, quero ouvir uma palestra, um debate, alguma coisa, tudo bem. As igrejas, no meu entendimento, são livres para fazerem o que bem entendem. Né? O problema é que a igreja em si, não é que a igreja deva se envolver como entidade em política, mas a igreja deve incentivar e cuidar dos seus, né? Seus congregados, seus membros, a serem politicamente conscientes. Aliás, abrindo aspas, eu sei que tem igrejas que fazem uma vez por ano um culto, né? Do dia do militar, Páscoa militar, que geralmente faz em agosto, né? Final de agosto, se não me engano, faz a Páscoa militar, outros fazem no dia do servidor público. Se não me engano, é dia 28 de... Aniversário das polícias. Aniversário da polícia. Então, assim, eu acho que uma das nossas tarefas como nós pertencentes ao reino de Deus é a gente orar, né? A oração é a nossa melhor ferramenta, porque eu não consigo ir lá colocar na sua delegacia que todos lá sejam cristãos. Sim. Mas eu posso olhar pela sua delegacia e colocar no meu caderno de oração para que as pessoas que estão lá sejam convertidas ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo as toque, que sejam transformadas. E aí transformar a delegacia de dentro para fora. Né? Não querer remover todas as pessoas que estão lá como se elas fossem invisíveis. Né? Eu quero orar para que a delegacia A e a outra B, perto da minha casa C, sejam pessoas que estejam debaixo do temor de Deus. Com certeza. Quanto mais pessoas verdadeiramente convertidas, porque também existe o joio no meio do trigo. Então, quanto mais pessoas tementes a Deus, pessoas que valorizem os princípios de Deus, os princípios bíblicos, temos vários: excelência, eficiência, honestidade, probidade. Aplicarem esses princípios dentro do serviço público,
melhores serviços nós vamos prestar para toda a sociedade. E aí dá aquele passo a mais. Dá o passo, e princípio da milha extra, né? Eu costumo dizer, né, que com servidor público cristão não existe trabalho basicão. Então, gostei. Não tem esse negócio de fazer o básico, aí vou para casa, Não, a gente vai além das nossas obrigações, porque Jesus nos ensina, né, que quando nós temos que caminhar uma milha, na verdade, quando o teu inimigo, né, o teu inimigo te obriga a andar com ele uma milha, vai com ele 2. E a gente não está ali nem sequer servindo inimigos, a gente está servindo aquelas pessoas que pagam o nosso salário. Então, o mínimo que a gente faz é ir a fazer. Então, por lei, eu sou obrigado, eu posso fazer mais do que simplesmente o básico, o que se espera de qualquer pessoa, tendo a consciência de que eu, aos olhos de Deus, não sou qualquer um. Eu sou um filho de Deus, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso levar a marca de Cristo, eu preciso ser sal da terra, eu preciso ser luz do mundo. Então, aquilo que eu faço tem que fazer diferença na sociedade. E eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. E não é uma glória qualquer, é a glória do Deus Santíssimo, Altíssimo, nosso Deus, Todo-Poderoso. Então, não é qualquer coisa, a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Para o nosso Deus, nada menos que o melhor sempre. Eu queria que você... Nós temos aqui por hábito, né? Estar sempre orando, né? Ou no início, ou no final desse encontro aqui do Jesus Pode. Mas eu queria que, para a gente colocar assim, que você contasse um exemplo. Assim, uma vez você me falou de um caso de um rapaz que foi preso lá na sua delegacia. Obviamente, você já deve ter, né, tido vários casos semelhantes. Aquele que tinha o caso da criança. Sim. Se você puder contar alguma coisa, como é que um servidor pode realmente se realmente mostrar a sua integridade, a sua fé, e sem destoar sem ferir ao seu chamado profissional? Bem, eu costumo dizer que a gente tem que estar atento e sensível sempre, primeiramente, à voz do Espírito Santo. E, naturalmente, as circunstâncias, as situações aparecem no nosso dia a dia e nos vão permitir ir além daquilo que a sociedade espera de nós, mostrando um amor de Cristo e a empatia que nós precisamos ter uns com os outros. A Bíblia fala muito em orar uns pelos outros, sentir a dor do outro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Essa questão dessa comunhão dos uns com os outros, uns aos outros, é muito importante, porque a gente precisa realmente sentir a dor do outro. Então, eu lembro desse caso que você mencionou, que foi um caso que aconteceu no interior, né? A gente já está aqui no Paraná há 10 anos, eu sou servidor público há 20 anos, e no interior do Paraná, alguns anos atrás, chegou esse caso à delegacia em que uma pessoa foi presa no mercado, tinha subtraído ali alguns pacotes de arroz, acho que 1,2 quilo de carne e uns litros de leite ali. E essa pessoa foi pega e levada, apresentada ali na central de flagrantes do interior, no plantão ali onde eu, né, nem era central ainda, no plantão da subdivisão ali onde eu estava lotado naquela época. E esse caso me chamou a atenção porque é uma postura típica, isso aí que a gente precisa se deixar, né, ser instruído, direcionado pelo Espírito. Esse tipo de postura é uma postura típica de usuário de entorpecente. Infelizmente, as pessoas que têm esse problema de drogadição, elas acabam subtraindo bens ali de baixo valor para trocar por droga, né? Mas eu olhei a ficha desse rapaz ali, como eu sempre costumava fazer, e não vi nenhum histórico. Ele tinha uma ficha limpa, né? E eu achei estranho aquilo, né? A pessoa que tem uma ficha limpa, de repente, cometeu um delito por uma coisa tão simples, por algo de valor tão baixo. E fui conversar com ele. E perguntei o que estava acontecendo, por que ele tinha feito aquilo, já que ele não tinha histórico nenhum. E ele me disse que tinha acabado de chegar na cidade. Ele falou: olha, eu cheguei na cidade hoje de manhã, vim de outra cidade aqui perto, vim me mudar para cá em busca de oportunidades de emprego, a situação estava difícil lá na outra cidade, gastei tudo que tinha para me mudar para cá. Uau. Cheguei aqui esperando que eu pudesse arranjar algum bico, algum trabalho ali que me pudesse dar um dinheirinho para eu comprar algo para minha família comer. Eu tenho uma esposa, tenho 3 filhos, um de 1 ano,
outro de 2,5, 3, e um outro acho que uns 4, 5. E eu cheguei de manhã, descarregamos as coisas, eu deixei minha esposa com meus filhos na casa e saí procurar emprego, procurar trabalho, qualquer coisa que me dessem para fazer, capinar, pintar, eu me ofereci para fazer de tudo. Estava querendo trabalhar, mas infelizmente ele não tinha conseguido nada. Ele, olha, eu tentei de tudo, me ofereci, ninguém me contratou, ninguém me pagou nada. Desesperei, comecei a pedir ajuda às pessoas, ninguém me deu nada. E aí eu voltei para casa, ele disse, né? E quando ele voltou para casa, ele encontrou a esposa dando água com açúcar na mamadeira para o filho mais novo, né? Para fazê-los dormir, e as crianças chorando todas de fome. E aí ele disse que, como pai, ele se sentiu desesperado, humilhado, e fez esse ato de desespero. Foi para o mercado e fez isso. E as pessoas no mercado queriam pagar. As pessoas queriam ajudar. Quando ele foi pego, ele caiu no choro lá no mercado. As pessoas queriam ajudar, mas o gerente do mercado não teve essa sensibilidade, insistiu que fosse chamada a polícia e que ele fosse apresentado. Quando os policiais militares trouxeram essa ocorrência e ele relatou isso, e os policiais estavam ouvindo, eu olhei para eles, eles estavam muito constrangidos. Eu percebi que eles não estavam felizes, eles trouxeram aquilo porque eles eram obrigados a trazer. Uau. E aí eu olhei para eles e eu tinha outras ocorrências para atender e eu falei para eles assim, vocês se incomodam de ir à casa dele e verificar se essa situação que ele descreveu verdadeiramente aconteceu? E eles disseram, não, nós vamos lá, fazemos questão, e foram. E chegando lá, demoraram, e o rapaz lá, e quando eles voltaram, depois de mais de uma hora depois, eles voltaram, e eles disseram, olha, doutor, nós chegamos lá e a situação era exatamente o que ele descreveu. A gente chegou lá, as crianças estavam chorando com fome, a mãe dando uma mamadeira com água, com açúcar, e ela preocupada porque o marido não tinha saído, não tinha voltado ainda, sem saber o que estava acontecendo. E aí eu fiquei já preocupado, já me levantei, já saí, não, vamos fazer alguma coisa, vamos procurar uma cesta básica, vamos levar. Eles, não. Os policiais chegaram para mim e falaram, não precisa. Nós já passamos no batalhão lá, já fizemos uma cotinha com todos os companheiros ali, já compramos uma cesta básica, já levamos lá, as crianças já estão tomando o leitinho delas para dormir. Então pode ficar tranquilo que isso aí já está resolvido. Eu peguei o telefone, liguei para a secretária da Assistência Social. Você podia prender o cara? Eu podia simplesmente ter prendido ele, sem ouvir, sem dar atenção, sem me inteirar sobre a situação dele. E os policiais também não eram obrigados a atender o meu pedido e ir na casa dele, olhar se era verdade ou não que eles estavam passando fome, coisa do gênero. Haviam 3 crianças envolvidas nessa história e uma família desesperada. Estou lembrando de minhas filhas, imagina a situação. E eu me pus no lugar daquele pai. O que eu seria capaz de fazer e quão miserável eu me sentiria se, ao chegar em casa, meus filhos estivessem chorando de fome e a minha esposa dando água com açúcar para botar para dormir, tentar botar para dormir uma criança que tinha ficado o dia inteiro sem comer nada. Então, isso mexeu bastante comigo, mexeu com os policiais, e no dia seguinte ali eu já entrei em contato com a secretária da Assistência Social, pedi para incluir a família no programa de assistência ali do município, cadastrar eles para eles receberem uma ajuda ali, pelo menos uma cesta básica, enquanto eles procuravam emprego, tentar se encaminhar ele para alguma vaga de emprego. E isso foi feito porque a gente decidiu fazer mais do que a nossa obrigação. Eu costumo dizer que quando o servidor público ele vai além das suas obrigações, Deus faz milagres, Deus faz coisas excepcionais. Quando a gente faz o ordinário acontece. Quando a gente faz o extraordinário acontece. Então, foi isso que naquele dia aconteceu. Eu conto esse episódio no livro e conto outros episódios também que aconteceram ao longo da minha trajetória, não só como delegado, mas como servidor também do Ministério Público. E a gente vê que realmente Deus faz isso. Quando a gente se põe à disposição do Senhor para ser instrumentos de Deus, para fazer esse tipo de coisa, Deus faz coisas grandiosas, maravilhosas para a glória dele. Nós somos só instrumentos. Quando a gente não atrapalhando Deus, já está bom. Tá bom, né? Já está bom. Gente, mas assim, eu imagino que esta história, talvez você que está em casa já deve ter assistido, parecidas e outras, né? E vai continuar acontecendo, né? Vai continuar. Infelizmente,
né? A gente pensa que não tem pessoas passando esse tipo de situação extrema, né, ainda no nosso país, no mundo que a gente vive, mas infelizmente tem sim. Né? Às vezes é por desconhecimento das leis, não saber a quem buscar, não saber como proceder para conseguir uma ajuda do governo, às vezes por acomodação. Né? Já vi situações, então, que pai e mãe envolvidos com droga, deixando os filhos ali, acabam os filhos passando necessidade, dependendo da ajuda de vizinhos, a gente encontra bastante isso. Mas esse caso marcou porque realmente a gente viu um pai desesperado ali, e que não estava acomodado, ele queria trabalhar, ele queria ganhar o sustento pelo suor do trabalho, ele não queria furtar ninguém, ele não queria ser espertinho, nada, ele tentou fazer a coisa do jeito certo e acabou dando tudo errado. E o que eu disse para ele depois, quando os policiais falaram que as crianças já estavam alimentadas e que ele podia ficar tranquilo, ele caiu no choro lá. Muito obrigado, agradeceu os policiais. A gente, como pai, nem liga com a gente, mas para nossos filhos é... Exatamente. Então, eles caiu no choro lá e tudo. Eu olhei para ele e falou, viu o que aconteceu? Qualquer ajuda que você precisar da próxima vez, se isso acontecer, Deus cuide que nunca mais aconteça, mas se acontecer de você passar por uma situação como essa, vá pedir ajuda numa delegacia, vá pedir ajuda num batalhão, no pelotão da Polícia Militar, que as pessoas vão te ajudar. As pessoas, o policial vai te ajudar. Ninguém vai deixar teus filhos passarem fome. Ele sabe aonde recorrer, né? Tem que saber onde recorrer. O agente público, ele conhece a estrutura governamental, né? Ele conhece aonde, né, buscar ajuda, né? A gente conhece. Até emergencial, né? E, de certa forma, a gente, por lidar tanto com os problemas da sociedade, a gente conhece uma realidade que, às vezes, as pessoas normais não conhecem. Que a gente, às vezes, está em comunidade, a gente está entrando, a gente, como eu disse, lida com famílias, às vezes, que têm problema com drogas, então a gente vê essa escassez, a gente vê famílias sofrendo, às vezes crianças sofrendo, então a gente sabe que isso é uma realidade que ainda acontece no nosso país, e isso faz com que a gente se torne, alguns, né, não todos, policiais, se tornem sensíveis a essas causas. Né? Infelizmente, tem alguns policiais que são insensíveis a essas causas, ou às vezes misturam o problema, às vezes, do usuário de droga ou do traficante, que a família, às vezes, não tem o porquê ou pagar ou ser responsabilizadas por um erro que não é deles. Então, a criança não tem culpa de ter o pai que tem, a mãe, às vezes, tenta de tudo para restaurar, para resgatar um filho, e a gente gosta muito de julgar, a gente gosta muito de dizer, se ele está fazendo isso, está aprontando, é porque não foi educado não acordou direito, para carpir um lote, né? Porque o pai e a mãe eram folgados. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, o pai e a mãe não fizeram nada de errado, foram pais e mães normais, mas eu tenho filhos adultos já. Meu filho mais novo tem 18 anos, minha filha mais velha tem 22 anos. Então, eles fazem as escolhas deles. Eu não tenho mais controle sobre as decisões dos meus filhos. Eles fazem as escolhas. O que eu fiz foi ensinar o que era certo, o que era errado, qual era o caminho que era caminho de vida, caminho que eles poderiam ser prósperos e ter sucesso na vida e ter um relacionamento com Deus, que é o mais importante. Mas eu não tenho como fazer escolhas que cabem a eles fazer. Verdade. E tem muitos pais que sofrem com as escolhas erradas que seus filhos fazem. E eles não fizeram. Bastante. Agora, tem pais que realmente mimam, que protegem demais. Não dão limites, né? Não dão limites. Tem, infelizmente tem. Mas nem todos os casos é isso. A gente é muito rápido para apontar a mão e cobrar do outro. E a gente não é tão rápido para apontar o dedo para nós mesmos. É como Jesus fala, né? A gente é muito rápido para ver o cisco no olho do irmão, mas a gente tem muita dificuldade de ver a trave que às vezes está no nosso próprio olho. Verdade. Bom, gente, antes de encerrar, eu quero deixar bem claro para você que nós queremos te ouvir, né? Nós estamos aqui como os agentes do Reino de Deus. Você também, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, te convido a fazer uma oração hoje mesmo. Tranque aí seu quarto, feche a porta e convide a esse Senhor Jesus que transforma a nossa vida, a minha vida, a do delegado Fabiano também, aqui meu amigo, tem transformado a nossa vida e isso faz toda a diferença. Tá? Ore como você sabe orar, fale como você fala com seu pai, ore a Deus, pede a Ele para entrar na sua vida, que Jesus sim, Ele pode
transformar a sua vida como tem transformado a minha e do Fabiano também. Tá bom? A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, que é um coração humilde, um coração sincero, Deus não despreza. Então, Deus não está interessado em palavras bonitas. Deus está preocupado, Deus está interessado em palavras sinceras. Seu coração. Então, se você for sincero em seu coração e pedir ajuda a Deus, pedir a Deus que entre na sua vida, que mude a sua realidade, ele certamente o fará, porque ele não despreza um coração como esse, um coração sincero. Então, ore aí no seu quarto, como o André falou. Tranca a porta. Tranca a porta. Não deixa ninguém ver. É o que a Bíblia diz, né? Quando você quiser falar ao seu pai que está em secreto e vê em secreto, você vai para o seu quarto e fecha a porta para ninguém ver. É você e Deus ali. Imagina que Deus está ali sentado junto com você, que você está na presença dele, porque ele está, ele vê tudo, ele escuta tudo, ele sabe de tudo, e ele vai honrar o teu pedido. E vai entrar na sua vida, fazer morada e mudar toda a sua realidade, e nunca mais você será o mesmo. Amém. Olha, e compartilha este vídeo. Nós precisamos fazer chegar essa mensagem a mais. Tá seguindo aí, segue lá a Editora Jesus, que é lá no link, né, do meu YouTube, e compartilha para você poder também abençoar outras pessoas. Quero agradecer, meu amigo Fabiano. Eu quero te convidar agora para estar orando, agradecendo por esse tempo, agradecendo também pela essa vocação especial, que é o servidor público, esse chamado ministerial, né? Sim. E nós vamos voltar em breve com outro episódio aqui. Quero convidar você para estar aqui com a gente. Voltamos aí, só chamar que a gente está por aí, a gente vem com o maior prazer, com a maior felicidade, para a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem realizado e tem nos deixado, né, felizes e, ao mesmo tempo, estupefatos aí com tudo que Deus tem feito. Aleluia. Vamos orar, então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Apesar de sermos falhos, sermos pecadores, o Senhor nos ama, o Senhor nos usa. O Senhor conta conosco como instrumentos da Tua misericórdia, da Tua graça. Ó Deus, continua, Deus, levantando pessoas, levantando os Neemias dessa geração, levantando os Josés dessa geração, para que eles possam exercer autoridade perante o povo brasileiro, e uma autoridade, ó Deus, com o temor do Senhor, uma autoridade que venha acompanhada do amor do Senhor, do temor do Senhor, do senso, ó Deus, de propósito, da responsabilidade, ó Deus, de prestar contas, que tudo isso, Deus, venha acompanhando essas pessoas, que o Senhor possa levantar pessoas, Deus, que estejam dispostas a, como diria João Calvino, Deus, a exercer essa vocação de poder civil, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, para que elas que estão se preparando, talvez num concurso público, que o Senhor dê graça para que elas se preparem adequadamente, dê a tranquilidade, a paz, para que elas possam ser bem-sucedidas nas provas que estão fazendo e venham, ó Deus, a entrar no serviço público com um propósito de glorificar o Teu nome. Amém. Não para serem bem remunerados ou serem estáveis, serem acomodados, mas sim para fazer diferença, para servir a Deus servindo ao próximo. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que estão ouvindo e que elas possam compartilhar essa mensagem, compartilhar esse podcast, esse Jesus Pod, para que nós possamos chegar a mais e mais pessoas que precisam ouvir assim sobre a Tua palavra. Pai, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Tamo junto, meu irmão, o que você precisar, estamos aí. Um abraço a todos. Amém. Valeu. Um abraço e até o próximo Jesus Pode. Tchau, tchau.